estou me ouvindo pelo retorno, quase está sendo minha voz no retorno. Você está aberto aqui, né? Logicamente. Aleluia. Meus queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez para podermos meditar na palavra de Deus nesta noite, tá certo? Para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E nós queremos convidar a você para que a gente possa, neste momento, ligar o nosso pensamento no trono da glória. Nós vamos começar o nosso culto. Vamos fazer aqui uma oração. Depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Depois nós vamos estar salmodiando ao nome do nosso Deus e aprendendo da palavra de Deus. Eu sei que Deus tem hoje uma palavra toda especial aos nossos corações. Eu creio nisso, tá bom? Então, fique aí ligadinho. Eu peço a você que compartilhe este link, tá certo? Nós estamos aí na página da igreja agora, uma página nova, personalizada, tá certo? E vai ser bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos. Esse é um meio que você tem de poder levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas que estão distantes. Essa ferramenta que Deus nos deu hoje é uma ferramenta que nós temos para poder pregar o evangelho, poder sermos verdadeiros evangelistas. Porque quando você compartilha a palavra de Deus com seus amigos, parentes, eu tenho tido o privilégio de pessoas que estão muito distantes, em outros estados, amigos, parentes, familiares, né, que estão ouvindo a palavra de Deus através desta ferramenta que o Senhor tem nos dado. Então eu quero te convidar, quero te pedir, compartilhe, né, leve essa transmissão, tá certo? E eu creio que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos fazer uma oração ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Teu nome uma vez mais, diante da Tua presença, te pedindo a Deus, fala aos nossos corações de uma forma especial. Abençoa este culto, Pai, esta transmissão, aqueles que estiverem, ó Deus, aqui fisicamente, quanto aqueles que estão no seio do seu lar, Pai, que a Tua palavra possa simplesmente vir como algo extraordinário, Senhor. Sobre nós é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou pedir para o irmão José cantar, que ele está com a garganta melhor que a minha. O irmão José vai cantar 205. Cante conosco nesta noite. 205. Nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Mais alta que nuvens celestes,
mais funda que o profundo mar, a fonte de vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça eu achei em Jesus, a graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, basta a graça de Deus, Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glórias ao nome poderoso do Senhor Jesus. Nós vamos, neste momento, agora, a palavra de Deus, hoje sem perca de tempo, tá certo? Nós vamos à palavra de Deus, depois nós vamos ter o momento da nossa contribuição, a qual nós poderemos servir ao Senhor com os nossos dízimos de oferta. Mas, neste momento, nós vamos à palavra de Deus, tá certo? E eu quero desde já convidar a você para que a gente possa meditar junto. Então, pegue a sua Bíblia, tome a sua Bíblia aí nas suas mãos, tá certo? Aí onde você está no seu sofá, se acomode aí um pouquinho, que nem nós aqui, para que a gente junto você possa meditar na palavra de Deus, tá certo? E eu creio que Deus falará de uma forma toda especial aos nossos corações. Muito bem. Hoje a nossa palavra ela vai ser conduzida aqui pelo nosso querido irmão e pastor, em nome de Jesus, José do Egito Galvão, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Eu e o Lucas aqui, hoje nós vamos trabalhar só na retaguarda, né, Lucas? Tá certo? Então, nosso irmão José do Egito tem toda a liberdade para explanar a palavra de Deus, e nós vamos juntos aqui, meditando, compartilhando e falando junto, comentando junto com o Senhor, tá certo? Tem toda a liberdade, meu irmão. Tá ok. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. É um ato de coragem do pastor Zaqueu nos colocar para comentar a respeito de um assunto que Deus colocou no meu coração. Na sexta-feira, quando ele me comunicou que eu estaria dando o tema e o assunto de hoje, naquela noite mesmo já comecei a buscar ao Senhor. E no sábado o Senhor me confirmou uma palavra subordinada ao tema, os espinhos da vida e a graça de Deus. Eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 7.
e depois o versículo, vamos ler até o 9, do 7 ao 9. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Versículo 7 eu vou ler só até aqui. Foi-me dado um espinho na carne. Versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o versículo 9 vai dizer assim, e disse-me, a minha graça te basta. Vou ler até aqui o 9. A minha graça te basta. Se a gente pegar um pouquinho o capítulo de número 11, a gente vai entender a epígrafe do capítulo de número 12. Você vai observar nos últimos versículos do capítulo 11 que o apóstolo Paulo, ele passa por naufrágio, ele passa por açoites. Ele vai dizer que ele sofreu 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, 199 açoites. Depois ele vai dizer que ele foi açoitado com galhas pelos judeus 3 vezes. Depois ele vai dizer que o governador, aquele que governava sobre a cidade de Damasco, queria prendê-lo e tiveram que colocar ele num cesto e descer pela corda por um muro para ele conseguir escapar, o escape. E aí, antes de começar o capítulo de número 12, está no meio aí, entre o versículo 33 do capítulo 11 e o primeiro versículo de número 12, existe uma informação conhecida como epígrafe. Essa informação vai dizer o seguinte: a visão celestial e o espinho na carne. Então, o Espírito Santo de Deus, ao meditar nisso, trouxe uma coisa para o meu coração que eu quero compartilhar com você. Para eu conseguir, ou para que eu tenha uma visão celestial, para que eu contemple as coisas celestiais, para que eu viva uma vida de visões celestiais, eu tenho que passar por alguns processos na vida cristã. Porque o capítulo de número 11 vai falar sobre o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Então, eu não tenho como viver uma vida tendo visões celestiais, tendo presença de Deus, tendo a glória de Deus na minha vida, se eu não passar por um processo, se eu não tiver luta, evangelista Lucas, se eu não tiver enfermidades, se a vida não me açoitar de alguma forma, pastor Zaqueu. Quem é que pode dizer, pelo fato de ser crente, que não leva açoites da vida, irmão Daci? Quem é que pode abrir a boca e dizer que por ser crente não vai sofrer açoites, não vai sofrer perseguições, não vai sofrer calúnias, não vai ser injuriado pelo fato de ser crente? Então, o fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus não isenta nenhum de nós de passarmos por tudo isso. Mas o que me conforta, e eu quero deixar isso bem claro para você antes de entrar no contexto do tema, o que me conforta é saber que passando por tudo isso, vai chegar a visão de Deus na sua vida. Vai chegar a visão de Deus na minha vida. Aquele momento que você está sem saída, não enxerga uma saída por causa dos açoites, por causa das lutas, por causa das aflições, por causa das perseguições. É nesse momento, quando você acha que é o fim, aí vem visões celestiais para você. Aí Deus te dá uma visão, Deus te dá uma saída e um escape.
Então, só para introduzir aqui, você quer ter uma vida cheia de Deus, cheia da glória de Deus, a ponto de visualizar as coisas celestiais, se prepare para perseguições, se prepare para açoites, se prepare para pessoas falar mal de você, se prepare para tudo aquilo que vem ao contrário do que você deseja. Então, se você quer viver uma vida diante de Deus, a ponto de ser amigo de Deus, a ponto de Deus confiar, mostrar alguma coisa do céu para você, se prepara. Porque coisas vão acontecer, mas o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida e na nossa vida, como servos de Deus, pelo amor do Evangelho, para a glória de Deus. Ele vai começar o capítulo 12, o ano 55, 56 depois de Cristo, aproximadamente, e ele escreve, muito provável, essa carta, ele está na Macedônia. Acredita-se que 1 mês ou 2 meses depois de ter escrito a primeira carta, Tito vai chegar nele e vai falar assim: olha, Paulo, a igreja em Coríntios recebeu a primeira carta com muita alegria. Então, Paulo decide agora escrever a segunda carta. Por quê? Porque existem falsos profetas que já estão na igreja em Coríntios, e existem pessoas, tais falsos profetas, querendo jogar a igreja contra Paulo. Então, Paulo vai defender a autoridade dele como apóstolo e vai mandar essa segunda carta tanto aos coríntios como a uma província chamada Acaia, que fazia fronteira com Macedônia. Então ele vai começar o capítulo 12 dizendo assim: eu preciso falar alguma coisa para vocês. Isso para a igreja, para o povo que ele estava escrevendo a carta. Eu preciso falar alguma coisa para vocês, mas eu estou elaborando a forma de falar, para que, ao vocês ouvirem o que sair da minha boca, não lhes cause a interpretação de que eu estou me gloriando. Então, com muita cautela, eu quero te escrever a vocês algumas coisas. Então, ele é muito cauteloso. Olha o versículo 1. Evangelista Lucas, lê para a gente, por favor, versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Glória a Deus. Visões e revelações. Visões e revelações. Sofreu naufrágio, mas permaneceu. Sofreu perseguição, mas permaneceu. Sofreu prisões, mas permaneceu. Sofreu açoites, chicoteadas, mas permaneceu. Então, cabe aqui um conselho, segundo o Espírito Santo me impulsiona a dar a você que está na sua casa nos ouvindo e nos assistindo. Independente do que você esteja passando, independente do tamanho, do grau da dificuldade, permaneça firme, porque não tem só visões, tem revelações também. Oh, glória! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele é tão cuidadoso, pastor Zaqueu, que ele vai dizer assim: há 14 anos eu conheço um homem, não sei se em espírito, ou no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, mas este homem subiu ao 3º céu. Não sei se em espírito ou em carne, Deus sabe. E esse homem foi arrebatado ao paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis. O que quer dizer isso? Coisas que não tem como calcular. É indizível. Ele ouviu coisas lá no paraíso, coisas que não é lícito ao homem falar, ele vai dizer. De quem que Paulo está dizendo? Ele está dizendo dele mesmo, porque foi Paulo que foi até o 3º céu. Então ele está dizendo dele mesmo, mas de uma forma muito cuidadosa, para que o povo que está ouvindo ou lendo a carta não achar que ele está se gloriando. Então ele vai dizer que esse homem foi até o 3º céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis.
a qual não é lícito falar aos homens. Então, a vida que Paulo desenvolveu, o ministério que Paulo desenvolveu diante de Deus é muito profundo. É uma intimidade com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus muito grande. A ponto de o Senhor olhar para ele e decidir, vou te trazer aqui para você ouvir algumas coisas. Hein, pastor Zaqueu, já imaginou? Já imaginou, você que está nos assistindo, o Senhor Deus ter tanta amizade com você de dizer assim, vou pegar você e vou trazer aqui para você ouvir algumas coisas aqui comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí ele vai dizer assim, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Eu quero parar aqui um pouquinho, dentro disso que eu já falei, o pastor Lucas, o pastor Zaqueu quer comentar alguma coisa, vocês frisaram alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar para enriquecer os comentários, fique à vontade. Eu acho interessante, meu amigo, que Paulo, quando ele começa o capítulo 12, aqui, de uma forma, tentando não falar de uma forma pesada, né, aos irmãos, e não querendo se vangloriar, né, porque ele fala que nada ele eu tenho até aquela passagem que se me marca a memória em Gálatas, dele com Pedro, né, que Pedro até chega a questionar, mas espera aí, nós andamos com Jesus, nós somos discípulos, apóstolos diretos de Jesus. Então, há uma rincha, né, para saber, né, como pode? Eu andei direto com Jesus, Tiago, João, trazendo aqui para agora, e questionando acerca do ministério de Paulo. Só que daí ele começa o capítulo 12 dizendo, né, há um homem que subiu até o terceiro céu no corpo, eu não sei se fora do corpo. Então, é interessante aqui Paulo mostrando a sua forma de mostrar que ele é um servo de Cristo, que ele está à disposição da obra de Deus, mas retirando dele toda a glória, né? E colocando a sua limitação para todos que pudessem ver naqueles dias. É verdade. Só trazendo, como é que diz, um pouco para o lado prático da coisa. Eu vejo Paulo trazendo uma lição para a gente extraordinária. Toda a honra e toda a glória sempre Aleluia. é dada a Deus. Paulo está aqui glorificando a Cristo e tirando toda a atenção dele mesmo e colocando em Deus, pondo em Jesus. E o interessante, trazendo isso no lado prático para nós hoje, é que assim, independente de qualquer coisa, o que aconteça, ou que momentos que a gente passe, porque passamos por aflições, por momentos de angústia, por momentos de tribulações, né? Vamos ver mais exemplos depois aqui, mais adiante, mas a graça de Cristo é o que nos move. Agora, às vezes o Senhor permite que certos tipos de coisas nos aconteçam. Eu já contei aqui alguns testemunhos para os irmãos, irmão José, e eu já devolvo a palavra para o irmão, de que eu passei um processo, eu particularmente na minha vida, alguns dos irmãos já me ouviram falar isso, em que de primeira instância eu não entendi o porquê. Então, por exemplo, a separação dos meus pais, né? Aquilo para a gente foi uma coisa muito difícil, um momento na nossa vida que, né, aparentemente ali nos prejudicou muito, quebrou toda a estrutura da família, e enfim, aquilo para a gente naquele momento se tornou um espinho, se tornou uma dificuldade. Pensa no escândalo que dá, né? Você ter um obreiro, pastor, de repente alguém lá fala assim, mas você não é filho do irmão que... Né? Então, pense nisso.
E foram momentos de dificuldade, dentre outras coisas que a gente passou, foram momentos de dificuldades que a gente passou. Só que o Senhor, Ele sempre permite que algo aconteça na minha e na tua vida com um propósito. Nunca Deus vai deixar que aconteça alguma coisa na tua vida sem propósito. E Paulo está mostrando isso aqui, olha, para que eu não me glorie, mas que toda honra, toda glória seja dada a Ele, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Foi-me dado um espinho na carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Embora. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar, filho, tem como ver quantas pessoas estão assistindo ou não? Tem 11, está na tela. 11 pessoas. Você que está nos assistindo, eu vou lhe pedir, dá para melhorar um pouquinho. Compartilha isso aí no nome de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, tá bom? E eu vou fazer uma pergunta para vocês que estiverem nos assistindo, e aí vocês deixam aí a seu critério os comentários. Os comentários. Pode deixar que tá de olho ali, ó. A pergunta que eu vou fazer para você, não precisa colocar o que é, só coloque se sim ou não. Você está com algum espinho na sua vida? Que tipo de espinho está te incomodando? Veja o versículo de número 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Profundo. É muito tremendo. É muito bom ganhar alguma coisa. Quem é que não gosta de ganhar alguma coisa? Ainda mais quando você não pede. Uma coisa é eu pedir alguma coisa para o pastor e o pastor me presentear com aquilo. Outra coisa é sem eu pedir e ele me dá de presente sem eu estar esperando. Isso é muito bom. Sim ou não? Sim. É muito bom. Paulo não pediu o espinho. Mas foi lhe dado. Meu Deus. Não era o que Paulo queria, gente. Oh, papai. Paulo não colocou no seu script, não colocou no seu cronograma de vida. Em determinado tempo da minha vida eu quero um espinho na minha carne. Ele não pediu. O texto vai dizer simplesmente: foi me dado. Eu não planejei isso para o meu filho. Não foi essa vida que eu planejei para minha filha. Não foi isso que eu planejei como casamento. Não foi isso que eu planejei para viver ao lado do meu marido ou vice-versa, para viver ao lado da minha esposa. Às vezes você está passando por um momento tão difícil que você chega a se desiludir por aquilo que você escolheu, mas não é que você quis, não é que você pediu aquilo, simplesmente Deus achou por bem te dar. Mas Deus dá coisa ruim para os filhos? Não é coisa ruim. Embora o espinho, ele representa muita coisa, e o espinho é muito interessante, porque me leva à infância, daqui a pouco eu vou falar. Mas não é que é coisa ruim, é para ele não se exaltar. Quer ver eu fazer uma pergunta para você e você vai se responder a si mesmo? Quem aí, ou entre nós aqui que estamos aqui, ou você que está nos assistindo, já orou e Jesus curou? Se perguntar aqui, acredito que todos. Não precisa ter dom de cura para Jesus curar. Quem aí já orou e uma porta se abriu? Quem aí já orou e colocou a mão em alguém e Jesus batizou com o Espírito Santo? Quem aí não já pregou uma palavra poderosa e ao fechar das mãos no convite do apelo para o pecador veio chorando na frente? Tudo isso é maravilhoso. Mas cá para nós, às vezes a gente sai até alegrinho, não sai não? Oh, rapaz, orei e Jesus curou. Hã? Sim ou não? É natural do homem, irmãos. Quem falar que não, vou te contar um negócio. É natural do ser humano. Ele fazer alguma coisa, ou ele está ali, Deus usar ele, e ele, opa! Não é natural do ser humano isso? Sim ou não? Aí Deus vai, ó,
um espinho na carne de Paulo. Porque Paulo, irmãos, ele vivia uma vida, é muito profundo o que Paulo vivia com Jesus. Então, quando Deus usa você, quando Deus usa você no louvor, quando Deus usa você na palavra, quando Deus usa você para orar por alguém e ele curar, quando Deus usa você para qualquer coisa, para que o nome dele seja glorificado, e aí você acha que é seu mérito, é a sua inteligência, a sua capacidade, não se engane não, no nome de Jesus. Não se engane não, porque o mesmo Deus que usa você para fazer isso, ele pode usar qualquer um, porque a obra é dele, e é ele quem usa quem ele quer e na hora que ele quer. Então o apóstolo Paulo vai abrir a boca e vai dizer assim, para que eu não me exaltasse pelas excelências, pela vida que eu levo, pela intimidade, pelas coisas que o Senhor me revela, pela presença dele na minha vida, pela glória dele na minha vida, por tudo isso que eu vivo com ele, para que eu não me exaltasse. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, oh, glória. Ele é fiel, aleluia. Para que eu não me exaltasse, oh, glória a Deus. Você cantou, você louvou e Jesus operou, dê glórias a Deus, aleluia. Você orou e Jesus curou, dê glórias a Deus, aleluia. Você pregou e Jesus fez, Jesus abençoou, dê glórias a Deus, porque a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, tudo é para Ele, por Ele e dele, aleluia. Então o espinho, irmãos, o que o espinho causa? O espinho causa dor, o espinho incomoda, o espinho ele inflama quando ele entra, a ponto de cravar e entrar. Não foi à toa que escolheram uma coroa de quê para Jesus? De espinhos, para lhe causar dor, para lhe causar inflamação, para perfurar, para sangrar. Então o espinho traz tudo isso, traz a consequência da inflamação, vem a enfermidade. Uma coisa é você fazer por merecer determinada situação. Uma coisa é você entrar em uma situação difícil. Outra coisa é Deus te colocar lá. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Uma coisa é você entrar em uma situação difícil. Outra coisa é Deus te colocar em uma situação difícil. Minha mãe era dirigente do círculo de oração e ela que ficava responsável pelas rosas de enfeite da igreja. E sempre tinha rosa em casa para enfeitar os vasos que levava para a igreja. E vira e mexe, criança, adolescente, mais para criança, ia lá e mexia no buquê de rosas, espetava a mão. Ela aconselhava, não mexe aí, porque só uma pessoa qualificada, com os utensílios devidos, tem condições de mexer aí e não se machucar. Então, o conselho, às vezes é dado, mas mesmo assim eu quero colocar a minha mão, porque eu me julgo altamente suficiente para colocar a mão ali e não me ferir. Então, às vezes, eu estou em uma situação de dor, em uma situação de sofrimento, porque eu fui teimoso, porque eu desobedeci uma orientação. É a mesma coisa alguém dizer para outro assim, olha, não vá por esse caminho descalço, porque esse caminho está cheio de espinhos. E se você entrar nesse caminho descalço, você vai se machucar. Os espinhos vão perfurar o seu pé. Você só pode entrar aí se você tiver calçado. Mas às vezes por uma desobediência minha, às vezes por uma teimosia minha, irmãos, eu entro naquele lugar descalço, me achando autossuficiente, qualificado para entrar mesmo descalço e não me machucar. Então eu recebo espinhos, quer seja na mão,
quer seja no pé, por uma desobediência minha. Talvez você está numa situação por desobediência sua ou porque você quis estar. Mas no caso de Paulo, não foi desobediência dele. Não foi porque alguém aconselhou ele a não fazer tal coisa, que senão ele ia ter um espinho na carne. Não. Foi lhe dado. Deus simplesmente deu o espinho na carne de Paulo. E esse espinho que você está passando não é para te matar. Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Essa situação que você está vivendo, que você está passando, não é para você morrer. Não é o seu fim, não é para te jogar para baixo, não é para te destruir. É simplesmente para o Senhor não te perder. Porque se você acha que você é tudo, você acaba ficando independente de Deus. Mas quando você começa a se achar e você sente a dor do espinho, aí fala, Jesus tem misericórdia de mim. Porque eu sei que é o Senhor que faz, eu sei que é o Senhor que cura, eu sei que é o Senhor que faz a pessoa chorar ao ouvir a palavra. Eu sei que é o Senhor que faz a pessoa chorar ao ouvir o louvor. Então, é para a glória dele. Então, quando nós achamos que somos nós, aí o espinho que está em nós, a situação que nós estamos vivendo, nos lembra de que nós somos dependentes de Deus. Quem é que nunca passou por um desemprego? Podemos dizer que é um espinho, é um processo. Quem nunca passou por uma enfermidade? Podemos dizer que é um espinho. Quem nunca passou por uma desilusão, uma traição? Quem nunca passou por uma difamação? Quem nunca foi acusado injustamente? Eu não sei qual é o espinho que você está vivendo. Eu não sei qual é o espinho que você está passando. Eu não sei o tamanho desse espinho. Às vezes o espinho entra e ele entra para dentro da pele, e por mais que você use técnicas, a minha avó, a minha mãe, melhor dizendo, ela sempre esquentava a ponta da agulha para tentar tirar algum espinho quando a gente ia para o mato e vinha com espinho na mão, ou no pé, ou na perna. Então ela usava a agulha com a ponta quente para tentar tirar o espinho. Alguns conseguiam, outros, ao tentar tirar, aprofundava mais ele. Então aquilo inflamava e não adianta tentar tirar, porque ele não vai sair. Mas aí passava-se o tempo, e o próprio tempo ia expelindo aquele espinho. Por quê? Porque é um corpo estranho. Então esse espinho que está na sua vida, ele não vai ficar aí para sempre. Ele não vai ficar aí para sempre. O espinho, o momento difícil que você está passando, não é para sempre, ele vai passar. Ainda que demore um pouco, mas permaneça na presença de Deus. Ainda que para você pareça que não está passando os dias, mas permaneça na presença de Deus, porque isso é um corpo estranho que vai ser expelido com o tempo. O tempo vai passando, vai passando, vai passando, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu orei 3 vezes. Eu orei 3 vezes. E ao orar 3 vezes, na expectativa, porque quando a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, qual é a nossa expectativa? De receber aquilo que a gente está pedindo. Então ele ora 3 vezes ao Senhor na expectativa de que o Senhor tire aquele espinho da carne dele. E a resposta do Senhor não vai ser, talvez, a que ele precisava, ou melhor, talvez a que ele queria ouvir. Raciocina comigo. Era essa a resposta que ele queria ouvir? A resposta que Paulo queria ouvir, olha, talvez seria, pela amizade, pelo relacionamento que eu tenho contigo, eu vou tirar o espinho. Mas não. O Senhor vai abrir a boca e vai dizer assim, a minha graça, a minha graça te basta. A
A minha graça te basta. Ainda tem graça no teu lar? Ainda tem graça na tua casa? Ainda tem graça na tua vida? Ainda tem graça de Deus na tua família? Ou o espinho que você está passando é tão incômodo, é tão terrível a ponto de você desistir e dizer assim: eu não tenho mais graça para ir para o culto, eu não tenho mais graça para ler a Bíblia, eu não tenho mais graça para orar, eu não tenho mais graça para ler uma lição de escola dominical, eu não tenho mais graça para fazer um devocional, eu não tenho mais graça para fazer um jejum. Então eu quero fazer uma pergunta aqui: como é que está a graça de Deus na tua vida? Eu sei que o espinho dói, mas não deixa faltar a graça. Eu sei que o espinho incomoda, mas não pode faltar a graça. Eu sei que o espinho, ele inflama, mas não pode faltar a graça. Você quer recuperar o teu esposo para Jesus? Receba a graça de Deus na sua vida. Você quer trazer o teu filho de volta aos caminhos do Senhor? Não deixe faltar a graça de Deus na sua vida. Você quer trazer a tua esposa de volta aos caminhos do Senhor? Não deixe faltar a graça de Deus na sua vida. Você quer ver esse problema ser resolvido, essa porta se abrir e o nome do Senhor Jesus ser glorificado na tua casa, na tua vida? Não deixe faltar a graça de Deus na tua vida, porque mesmo com os espinhos da vida nos afligindo e nos causando dores, nós temos a graça de Deus. Glória a Deus. Nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor Lucas, pastor Zaqueu. Gostaria aqui só refrisarmos aqui acerca do espinho na carne, né? Se nós pararmos para analisar biblicamente, há muitas pessoas aí que tentam descobrir qual seria esse espinho na carne de Paulo, né? Daí vai um debate longo, teológico, extenso, teológico, né? Há várias e várias interpretações. Cada um vai falar uma coisa. Só que é interessante, e eu quero que você grave isso, numa linha maior, né? Num consenso maior de pessoas. Muitos pastores aqui acreditam que o espinho na carne seria algum tipo de enfermidade, mas não é esse aqui o ponto. Acreditam. Isso não é uma verdade absoluta. Acreditam porque a Bíblia vai dizer, né, que Paulo chega a referir-se a espinho como um aguilhão que o incomodava, você fisgava em todo o tempo. Só que isso não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Só que ao mesmo tempo, se a gente for analisar o que a Bíblia vai dizer, porque a Bíblia não diz o que é o espinho, mas ela dá a entender que o espinho é um tipo de sofrimento que Paulo tem que passar para não se ensoberbecer. É por isso que Paulo vai se vangloriar das suas fraquezas, pastor Zaqueu, pastor José do Egito. Ou seja, é um sofrimento que ele tem que passar, é um momento que ele tem que atravessar. Até porque, se não houver um espinho na carne, como é que Paulo vai buscar? Como é que Paulo vai consagrar a sua vida? Vai rogar a misericórdia de Deus. Então a gente não tem que ficar preocupado em saber qual é o espinho. Isso mesmo. Mas a gente tem que entender que esse sofrimento, esse momento, né, esse espinho na carne, vai me levar a buscar a Deus. É muitas das vezes o espinho que vai me fazer mais crente, né? É por isso que Paulo, como o irmão falou, ele ora, ele roga a Deus 3 vezes e Deus diz não para ele. Porque é o espinho, esse espinho momentaneamente que vai fazer com que Paulo crie estrutura, crie raízes, aleluia, fique firme, busque mais. Então não fique preocupado com o espinho, mas entenda que o espinho vai te levar a uma vida ainda muito mais adiante, santificada na presença de Deus. Aleluia. Normalmente, quanto mais a gente sofre, né? Eu ouvi uma canção esses dias que na canção dizia que eu quero ver você adorar, eu quero ver você cantar quando
tudo estiver te faltando. Mas, na realidade, eu acho que é mais fácil a gente buscar a presença de Deus, é mais fácil a gente estar nos pés do Senhor quando a gente está sofrendo. Ou pelo menos para quem tem temor a Deus, né? Vamos pôr assim. Para quem tem temor a Deus, é muito mais fácil você estar nos pés do Senhor quando você está padecendo necessidade. E é mais ou menos o que Paulo fala. Às vezes é necessário a gente ser tocado na ferida para que a gente se lembre e falar: opa, Pai, me ajuda, me dá graça. Me vem aqui na memória, aqui, me lembra o filho pródigo. Uma palavra que Deus me deu, se Deus me permitir, no domingo eu quero falar, e eu vou usar ele como exemplo. Mas imagina aquele filho pródigo que vai embora, né? E lá na frente ele se arrepende e fala: rapaz, o que eu fiz? Porque às vezes o pai permite, como a gente já disse aqui, que aconteça algumas coisas comigo e com você, para que a gente se lembre de qual é o caminho correto, do que é que a gente deve fazer. Imagine você, Mefibosete, se fica em Jerusalém, talvez ele não ficasse totalmente deficiente. Ele tinha ali uma leve deficiência nos seus pés, mas talvez ele não ficasse completamente coxo. Mas talvez morresse, porque o que o povo queria era totalmente dizimar a família de Saul. E isso para ele foi um espinho na carne. Ser parente de um homem que foi um rei derrotado, a qual queriam todo mundo destruir, a qual o rei odiava quem era coxo, quem era aleijado, não tinha perspectiva nenhuma de poder sentar à mesa do rei novamente, de poder estar de volta, porque era coxo. Né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, era um espinho que ele tinha que carregar. Só que esse espinho que ele carregou, eu poderia até dizer que foi Deus que permitiu que acontecesse tudo aquilo, para que lá na frente Deus chegasse e falasse assim: ei, peraí, eu permiti que você viesse parar aqui, mas não foi para que você morresse, para que você fosse dizimado, acabado a sua história, não. Eu permiti que você viesse parar aqui, sofrendo, porque agora eu tenho que resgatar você e vou te levar de volta para sentar à minha mesa comigo novamente. Oh, glória! Muitas vezes o Senhor permite que a gente passe processo. E aí quando nós clamamos e falamos, e o Senhor me fez, irmão José, hoje eu meditando nessa palavra pela manhã, o Senhor me fez claramente perceber isso. Às vezes há coisas que o Senhor permite que a gente passe, para que a gente se lembre da onde caímos, quem éramos, quem nos trouxe. Aleluia. Porque às vezes é muito fácil a gente reclamar da situação em que estamos vivendo. Mas quando paramos para pensar tudo aquilo que temos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes o Senhor permite que eu e você passamos por certas situações. Mas é como já disse o nosso irmão José, é para que sejamos aperfeiçoados em Deus. É para que nós não nos percamos, para que não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedras. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É para que lembremos que somos filhos dele e que estamos de passagem por essa terra, que somos cidadãos dos céus. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero lembrar rapidamente a respeito de Jó. Jó, irmãos, ele foi afetado pelo menos em 4 áreas na vida dele: na financeira, na familiar, na saúde e no conjugal. O texto vai dizer que estavam as ovelhas, enfim, o gado, e aí veio os jebuseus e deram em cima do todo o gado e matou. Então, o Jó, ele era o homem mais rico do Oriente.
E aí o texto vai dizer que veio fogo do céu e consumiu os bois. Depois vai dizer que os caldeus vieram e levou os camelos. Então, cada vez que Jó ia recebendo uma má notícia, ia chegando outra pessoa para trazer outra notícia ruim. Alguém chega e fala, ó, a gente estava lá e, de repente, vieram os inimigos e levaram o gado e matou todos, só eu escapei. Aí outro chega e fala, ó, a gente estava lá e os bois estavam lá e veio fogo do céu de Deus e consumiu todos, só eu escapei para trazer essa notícia. Antes desse terminar, o outro chegou e falou assim, olha, estavam seus filhos comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, e aí veio um vento e bateu nos 4 cantos da casa e matou todos, só eu escapei para te contar essa. Então, área financeira, todos os seus gados estão destruídos. Área familiar, os seus filhos todos morreram, 7 homens e 3 mulheres, e a Bíblia vai dizer que eram os mais bonitos, mais lindos da época. Imagina, a gente perde um ente querido, a gente já sofre. Imagina perder os 10. Imagina um grande empresário perder a sua empresa de uma hora para outra, que era Jó. Ele perdeu todo o gado, perdeu toda a família, vamos dizer assim, os filhos, 10 filhos morreram, e aí agora, como se não bastasse perder a parte financeira toda, ele perde a família. Mas não basta perder a família, ele também perde a saúde. Então, essas 3 áreas primeiras, que é a financeira, familiar e saúde, quem é que nunca passou por um problema semelhante? Não vou dizer com a mesma intensidade de Jó, mas semelhante. Quem é que não tem problema financeiro? Quem é que não tem problema de saúde? Né? Quem é que nunca perdeu um ente querido da família? Se não perdeu, mais cedo ou mais tarde vai perder, porque ninguém está aqui para semente, como diz o outro. E aí ele como ser humano, eu acredito que ele, pelo menos, tinha esposa, né, do lado dele. Pelo menos me sobrou a esposa para me apoiar. Né? Aí, às vezes, você olha assim e você pensa assim, pelo menos tem isso aqui ainda. Mas aí, de onde você espera uma ajuda, de repente você ouve o que contrapõe o seu pensamento. Você ouve aquilo que está na sua contramão. A mulher dele, que era para apoiá-lo, ela vai abrir a boca e vai dizer assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então financeiro, familiar, saúde e conjugal. Qual é o teu problema? Eu estou te perguntando agora, qual é o teu problema que o Senhor não possa resolver? A ponto do texto dizer que depois Deus restituiu tudo que Jó tinha, muito mais do que ele tinha. Glória ao nome de Jesus. Só frisando aqui também um outro personagem, se os irmãos tiverem referência, os irmãos podem falar. Elias. Imagina Elias. Não me refute pela expressão que eu vou usar agora, por favor. Nem me crucifique. Imagine Elias, acabou de tocar fogo em 450 profetas de Baal. Modo de dizer, Deus ouviu a oração dele e Deus consumiu os 450 profetas de Baal. Ele vem até Acabe, isso é um pensamento meu, agora eu sou o tal, né? 450 profetas de Baal acabaram de ser queimados, segundo a minha oração, Deus me ouviu, porque ele vai abrir a boca e vai dizer assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, sim ou não? Então, agora sim, agora, né? Agora é comigo mesmo, modo de dizer. Aí quando pensa que não, Jezabel, Acabe conta toda a história para Jezabel, os nossos profetas estão tudo mortos. Elias orou lá e Deus queimou tudo. E então, aí Jezabel falou, então nós vamos matar ele. Elias, achando que
Jezabel ou Acabe ia ficar com medo, talvez, né? Isso é pensamento meu, talvez agora eles vão ficar com medo, porque se a gente ir um pouquinho mais atrás, tem 100 pelotão, tem 3 pilotões de 100, com cada um com seu capitão, que também foram queimados, através da oração. Agora, 450 profetas de Baal foram queimados. Então, é natural que o meu inimigo ou a minha inimiga tenha medo de mim. Mas não. Quando contou para Jezabel, quando Acabe conta, não, nós vamos matar ele. Aí foi o espinho na vida dele. Por quê? Porque ele, fugiu. Deixa eu dizer uma coisa para você, no nome de Jesus Cristo. Não fuja dos seus problemas. Em frente de cabeça erguida, não fuja disso que foi colocado na tua vida, não fuja dessa dificuldade, em frente de cabeça erguida, servindo e sendo fiel a Deus. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O anjo visita Elias, fala assim, olha, come e bebe porque longo é o teu caminho. E aí eu não vou muito longe por causa do tempo e também eu quero ouvir os irmãos falar mais um pouquinho. Então Deus, depois lá na caverna, que Elias entrou em depressão. Sim ou não? Sim. E o que eu acho, me permite, irmão José, o que eu acho interessante disso é que quando você observa Jó, e quando você está observando, quando o irmão está relatando Elias, o inimigo ele é tão astuto, e a gente comentou isso, se eu não me engano, no último culto de ensino, a gente falou sobre Eva, e as artimanhas que o inimigo usa. Então, o que o inimigo faz, até mesmo, eu diria que o senhor falou de algumas coisas que abalaram a vida de Jó, mas eu diria que até mesmo a sua espiritualidade um pouco foi abalada, não a sua fé. A sua fé, ele tinha convicção que Deus era Deus e acima de qualquer coisa é Deus e acabou. Mas a ponto de ele mesmo dizer, maldito o dia em que eu nasci, porque ele se sentia culpado, ou seja, o inimigo conseguiu levantou pessoas para o acusar, para tocar na sua ferida, para tocar no seu espinho. E aí Deus vai lá e fala assim, meu filho, fica tranquilo aí, porque quem era você? Onde é que você estava quando eu... E aí Deus começa a falar com ele, ele reconhece e fala, Senhor, perdoa, porque eu não sei nem do que eu estou falando, eu estou falando de coisas que eu não sei, de coisas que eu não conheço, me perdoa. A mesma coisa acontece com Elias. Elias, ele vai ter o seu emocional abalado, ele enfrenta, o irmão José acabou de narrar, ele enfrenta exército, tropas, e está lá confiante, firme, mas o inimigo é tão terrível, ele sabia que a fama de Jezabel, aquela mulher, irmãos, era uma mulher endemoniada mesmo, como diria o povo, era um representante de Satanás na terra. É verdade. Né? Era uma mulher realmente possessa pelo inimigo, e agora Elias vai tremer na base, o seu emocional vai ficar abalado. E às vezes, irmãos, por incrível que pareça, tem coisas que tocam a gente de tal forma que parece que você esquece do Deus a quem você serve. Esses dias eu vi alguém que recebeu uma graça de Deus tão grande, recebeu um milagre de Deus, Deus deu eu posso dizer assim, até um coração novo para ele, mas ele está com tanto medo de morrer agora aqui, mas o Deus que eu e você servimos é um Deus que nos contempla, é um Deus que olha para mim, para você, bendito seja o nome do Senhor, e é um Deus que usa de graça, de benevolência para comigo e contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Prossiga para nós chegar lá na graça, como diz a história. Tá bem. Mas mesmo Jó, como Elias, alcançaram a graça. Não era tempo da graça no sentido de salvação em si, mas eles alcançaram a graça de passar pelo processo. Elias, ele vai entrar em depressão a ponto de querer a própria morte, a ponto de pedir a Deus para que tirasse a vida dele.
Isso não tem outra explicação a não ser depressão, de querer não é querer tirar a própria vida, mas não querer viver mais. Porque não é que ele quis tirar a própria vida, mas ele vai abrir a boca e vai dizer, Senhor, eu prefiro que me tire, porque eu fui tão zeloso com o Senhor, com as coisas do Senhor, agora eu vou morrer, então é melhor que o Senhor me tire. E eu não sei se esse vídeo, essa live, mesmo agora ou depois, vai chegar em alguém da sua família ou em alguém que você conheça que esteja com depressão, mas eu tenho uma palavra para essa pessoa, que o remédio para essa depressão, que o remédio desse desejo de não viver mais, tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. Esse nome é poderoso para te livrar dessa depressão e arrancar de dentro do teu coração esse desejo de morte, no nome de Jesus. E Deus deu graça tanto a Jó, como deu graça a Elias e tantos outros homens que alcançaram graça no Velho Testamento e no Novo Testamento. O pastor Lucas vai falar alguma coisa, aí a gente vai dar alguns versículos depois aqui a respeito da graça, para fazer a conclusão final aqui dessa live, desse culto. É interessante aqui no verso 9, que ele diz assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, olha que interessante, o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Aí Paulo vai se vangloriar aonde? Na fraqueza. Aí a gente volta no verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, como que é interessante? O que seria esta fraqueza que Paulo vai se vangloriar, para a gente entender a graça de Deus sobre a vida dele? Consegue ler para mim, pastor, me ajudar aqui, o capítulo de número 11, do 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 16 ao número 31. 2 Coríntios 11, Isso. 36? Do 16 ao 31. 16. Vamos lá. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato. Ou então, recebei-me como insensato, que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez, falo também eu, tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e uma passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. É isso até aqui? Até o 31. 27, então. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas das vezes, e em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, quem eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriei-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então é interessante que ele, quando a palavra do Senhor diz, né, a minha graça te basta, e ele vai se vangloriar na sua fraqueza, né, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo ele vem aqui descorrendo toda a sua fraqueza, tudo que ele sofreu, né, que ele vai dizer, são hebreus? Eu também sou. É da linhagem de Abraão? Também sou. Eles dizem ser ministros, ele fora, como um fora de mim, fala, eu ainda muito mais. Porque passei naufrágios, passei açoites, passei nudez, fome. Ou seja, ele vem descortinando tudo isso, dizendo, a única coisa que eu vou me gloriar é pelas minhas fraquezas. É aí que entra a graça de Deus. É na hora que nós reconhecemos a nossa fraqueza. E eu acho tremendo isso, porque se a gente for analisar, Paulo, ele é um dos personagens bíblicos do Novo Testamento que tem tudo para se gloriar. Porque se a gente analisar a vida de Paulo, foi um dos maiores homens da lei. Aprendeu aos pés de quem? De Gamaliel, que era a referência da época. Não tendo isso, a Bíblia diz que ele trabalhava com tendas, ou seja, ele tinha uma profissão, então ele tem tudo para se gloriar. Mas ele prefere onde? Se gloriar na fraqueza. Glória a Deus. Porque é aí que a graça de Deus vai entrando, que a gente vê a mão de Deus sobre as nossas vidas. Muito bem. Enquanto eu estava lendo, discorrendo aqui o texto, já devolvo aqui, irmão José, eu estava lendo e meditando naquilo que eu estava lendo, e aí, como a gente já disse, a Bíblia não cita, não fala qual é o espinho na carne de Paulo, não é isso? É isso. Porém, a gente fica imaginando o que mais te dói de você ter uma autoridade. Você ser aquele homem que tem poder para entrar e sair, para sair, como a Bíblia descreve, que ele arrastava homens cristãos, homens e mulheres, sabe? Ele tinha poder, tinha autoridade, e agora ele ser esbofeteado. Agora sofrer açoites, como ele mesmo descreveu aqui. E ele não pode revidar, por quê? Porque agora ele está no Evangelho de Cristo, Aleluia. ele está anunciando Cristo, o amor, o Redentor, aquele que veio salvar. Imagina naquela prisão, quando depois que ele sai da prisão ali, que ele diz, olha, eu sou cidadão romano. Vocês bateram, vocês açoitaram um cidadão romano. Não é isso? Ele vai requerer isto. Mas imagina quantas vezes Paulo teve que aguentar, como ele descreve aqui, tantos açoites, tantas coisas, prisões, ser lançado num cesto de um barranco, a muralha abaixo, para poder escapar. Sabe, meus irmãos, tem coisas que Deus permite que a gente passe, como disse o Lucas, e foi muito bem. Essa coisa de você sofrer em prol de Cristo, era essa a fraqueza. A fraqueza que Paulo está descrevendo aqui é porque agora não é mais eu, o Paulo, o aluno de Gamaliel, aquele que tem autoridade. Não, sou eu, Paulo, servo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aquele que me encontrou no caminho para Damasco, aquele que me derrubou do cavalo, vamos dizer assim. Aquele que levou Ananias para falar comigo. Agora Paulo não é mais ele, não é mais o seu título, não é mais aquele homem, o eu, mas é Paulo, servo de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Tanto é que ele, no verso 15 da carta de Gálatas, no primeiro capítulo, ele diz: me gastarei e me deixarei gastar. Então a gente vê a forma que Paulo ele se coloca para a disposição da obra. Não bastando isso, a própria palavra de Deus vai dizer o quê? Que ele carregava as marcas de Cristo. Isso. Ou seja, tudo isso, o sofrer no Evangelho, para o quê? Para alcançar ainda muito mais vidas, para alcançar ainda que o Evangelho fosse propagado ainda muito mais além. Ele se coloca, mesmo tendo o peso das revelações que ele recebeu e sabendo que ele vai ter que enfrentar todos os dias o espinho na carne. É tremendo, né? Tá bem, eu vou pedir para o evangelista Lucas ler para a gente, João capítulo 1 e o versículo 14, só algumas referências a respeito da graça. E a graça de Deus não pode faltar dentro da minha casa. Isso eu tenho que ter em mente e você também tem que ter na sua mente. Falte tudo menos a graça de Deus. Que falte dinheiro, que falte roupa, que falte alimento, que falte o que tiver que faltar. Mas não pode faltar a graça de Deus, porque se tiver graça de Deus, as outras coisas Ele mesmo acrescenta. Leia para a gente, por favor. João 1 e 14. João capítulo 1, né, verso 14. Isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Cheio da graça. Cheio da graça. Eu e você precisamos estar cheios da graça, sermos cheios da graça, de manhã cheio da graça, durante a tarde cheio da graça, à noite cheio da graça, viver uma vida cheio da graça. Ah, mas o espinho vai estar incomodando, mas a graça não pode sair da nossa vida. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda, sendo justificados gratuitamente. O que é graça? Graça é um favor que você não merece. É um favor imerecido. Então, gratuitamente, pela sua graça, fomos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Tem graça aí na tua casa? Aleluia. Tem graça aí na tua vida? Glória a Deus. Tem graça dentro do ônibus? Tem graça no metrô? Tem graça no seu trabalho? Tem graça na faculdade? Tem que ter graça de Deus para suportar a dor do espinho. Efésios capítulo 2, o versículo 8. Oh, glória a Deus. Efésios capítulo 2 e o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Olha que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Quando diz pela graça sois salvos, é para a gente entender que independente da dor do espinho, independente do que o espinho está causando, nós somos de graça salvos pela graça. Então, independente do que aconteça, nós somos salvos. Glória a Deus. Correndo aqui, mais um só. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu Deus. Cheguemos, pois, com confiança aonde? Ao trono da graça. No trono da graça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Então, a minha consideração final, depois se o pastor Lucas e o pastor Zaqueu quiser fazer as considerações finais, aí o pastor Zaqueu já termina, são essas. Não falte graça. Não deixe faltar a graça de Deus na sua vida, não deixe faltar a graça de Deus nos seus negócios, não deixe faltar a graça de Deus no seu casamento, não deixe faltar a graça de Deus na sua família, não deixe faltar a graça de Deus de maneira nenhuma e seja edificado por esta palavra no nome de Jesus. Amém. Irmão José, eu estava meditando aqui, a gente pulou um exemplo, mas é muito válido, porque ele vai trazer uma lição aqui que vai fechar isso, que é o de Naamã. Né? E enquanto o irmão estava falando, eu estava aqui meditando. Né? Para que a gente alcance um favor imerecido da parte de Deus, é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que ele apareça e que eu me constranja. Paulo entendia isso muito bem. Só que aqui a gente vê um exemplo de Naamã em Reis também, não é isso? Segunda Reis 5, a gente vê o exemplo de Naamã, que Naamã é um homem muito bem sucedido, é um general de exército, muito bem considerado, porque conquistar as grandes batalhas, ele era general do rei do Império da Síria naquela época, né, e havia travado grandes batalhas, e o seu senhor, o rei, né, que governava naquela época, tinha grande estima por Naamã, porque era um general realmente tremendo. E ele agora, só que o espinho na carne dele é uma lepra. Ele tem status, tem riqueza, tem poder, tem tudo, mas tem um espinho, que era a sua lepra. Ele era leproso. E muitas das vezes, como o irmão José disse no início da mensagem, esse espinho que você tem na sua carne não é para você morrer, e nem mesmo vai durar talvez a vida toda. Porque o Senhor, Ele conhece a minha e as tuas fraquezas. A palavra de Deus nos diz que Ele não nos dá prova, né, a qual não podemos suportar. Ele não nos prova além daquilo que possamos suportar. Oh, glória a Deus. E Naamã, uma serva que está na sua casa, uma serva judia a qual eles levam escravos, diz assim: meu senhor, minha senhora, né, na realidade, se ele soubesse que lá em Israel tem homem de Deus, e que se orasse por ele ficaria curado. E aí ela vai contar a ele: olha, diz que lá em Israel tem um homem que se orar por você, essa lepra vai embora. Oh, glória a Deus. E quando ele chega aqui, os versículos vai narrando, quando ele chega em Israel, que ele vai falar com o rei, ele pede carta, vai lá e entrega a carta ao rei de Israel, o rei de Israel já acha que ele vai armar uma guerra. E ele já rasga as suas vestes, e ele diz: que isso? Está se preocupando por quê? Deixa ele vir a mim, que ele vai saber que aqui tem homem de Deus em Israel. E Naamã vai parar lá na porta de Eliseu. E quando chega lá, e aí é que é interessante quando a gente diz que o espinho na carne é para que você saiba que Deus é Deus, que Ele é Senhor nas nossas vidas e que nós não somos nada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus. Eliseu recebe e manda o seu moço dizer a ele, de encontro a ele, dizer para ele assim: olha, você vai lá no Jordão, não é isso? E mergulha 7 vezes. E ele diz: o quê? Jordão, essa água barrenta, suja, eu mergulhar lá? Mas tem rios lá muito melhores na Síria, Abana, Farpá. Você quer que eu me humilhe? E eu entendi o porquê que Deus coloca um espinho, porque Deus é Ele que precisa, é Deus que precisa ser glorificado na minha e na tua vida. Aleluia. Não é o meu eu, não é o seu eu. Oh, é Deus que precisa aparecer glória e crescer na Aleluia. minha e na sua vida. Aleluia. E então os seus próprios conservos, né, é o texto aqui que diz assim, que os seus conservos dizem assim: mas meu pai, né, ou meu senhor, se ele pedisse coisa mais difícil para o Senhor não faria. Ele está pedindo uma coisa tão simples, para o Senhor simplesmente mergulhar no Jordão, que
Ele poderia, de repente, pedir para o Senhor armar uma guerra ou fazer qualquer outra coisa. Ele está pedindo só para o Senhor mergulhar. Eu imagino que Naamã para um pouco, pensa e diz, não me custa, se é para mim ser livre disto, ser um homem normalmente digno de estar na presença de todos, limpo disso, não custa eu me humilhar. E então a Bíblia vai dizer que ele desce, mergulha 7 vezes e ele fica purificado. Aleluia. Mas sabe o que é mais lindo disso? É que ele reconhece que o Deus de Israel é Deus nos céus e na terra, porque quando ele fala algo, quando ele diz algo, quando ele dá uma ordem, acontece. Quando você reconhece a soberania de Deus, bendito seja o nome dele. Glória. Tudo muda nas nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. E uma coisa interessante que mesmo Jesus, ele padecendo, ele morrendo numa morte de cruz, sendo açoitado, recebendo uma coroa de espinho, tendo uma lança cravado em seu peito, em tudo ele sempre deu honra ao Pai. Honra ao Pai. Glória ao Pai. Eu vim do Pai. O Pai merece toda a honra, toda a glória. Bendito seja o nome de Jesus. Ele nos deu o maior exemplo. Glória a Jesus. Essa palavra que Deus gerou no coração do nosso irmão José do Egito foi uma palavra tremenda e poderosa. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então guarde esta palavra ao teu coração. Não é esse espinho que vai te matar, não. Apenas reconheça que Ele é Senhor, glorifique o nome dEle e se glorie, porque você está sofrendo, aleluia, as aflições de Cristo. E eu digo para você uma coisa, quem sofre por amor dEle, aleluia, tem galardão, tem recompensa garantida. Bendito seja o nome do Senhor, vale a pena ser fiel a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco. Nós aí migramos, né? Eu sei que alguns irmãos ficaram talvez assim um pouco. Nós temos agora a página da igreja mesmo, vamos estar transmitindo pela página da igreja mesmo, tá certo? E que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma tremenda e especial. Nós que estamos aqui vamos deixar a nossa oferta para a manutenção da obra do Senhor Jesus. E se você tiver o desejo de dizimar ou ofertar, como ainda hoje os irmãos estavam nos pedindo, vai ficar nos comentários aí o número do meu telefone. Os irmãos podem me chamar no WhatsApp, no privado, e nós vamos estar passando o número da conta da igreja para os irmãos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Eu quero orar com você e abençoar a tua vida em o nome do Senhor Jesus, tá certo? E domingo estaremos juntos, tá certo? Às 19h30 aqui adorando no Senhor e cultuando, bendizendo o nome dEle. E eu tenho certeza que Deus também terá uma palavra toda especial, porque o Senhor gerou no meu coração, né? O Senhor colocou uma palavra toda especial no meu coração. E eu estava orando na quinta-feira, estávamos buscando a presença do Senhor, e quando estávamos ali, eu falei, Senhor, me dê uma palavra para que eu possa ministrar aos teus filhos desse domingo. É o culto que nós denominamos culto da família. E o Senhor falava ao meu coração, fale de amor. E nós vamos falar de amor, glória tá certo? a Deus. Sobre o amor de Deus, amor do Pai para conosco. Tá certo? Então não perca, nós vamos estar aqui salmodiando o nome do Senhor Jesus e vai ser bênção. Tá certo? Em nome de Jesus. Eu quero convidar meus companheiros que estão comigo aqui, nós vamos fazer esta oração, tá certo? E você aí na sua casa, curva a tua cabeça, tá certo? Nós vamos estar orando por você e abençoando a sua vida, tá certo? Tá aí na tela aí para os irmãos, tá certo? Na próxima quarta-feira nós iniciamos mais uma campanha temática, tá certo? Então não perca, Deus terá coisas tremendas para a tua vida. Tem homens de Deus aqui que já estão pedindo a Deus graça para levar uma palavra toda especial ao teu coração, tá certo? Então não perca, não há motivo para você não cultuar. Nós estamos aqui levando palavra de Deus para o teu coração, e normalmente quando nós falamos, primeiro o Espírito Santo fala aos nossos corações também, tá certo? Então estaremos juntos
cultuando ao nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui, os meninos que estão trabalhando na transmissão, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos o teu santo e glorioso nome, que é digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Obrigado, Senhor, porque podemos compreender, Senhor, nesta noite, ó Pai, que às vezes sofremos, Senhor, aleluia, mas não é porque o Senhor não nos ama, não é porque o Senhor nos abandonou, mas é porque o Senhor tem os teus meios, aleluia, de nos manter de pé, de nos manter, Senhor, na tua presença. Oh, Deus santo, Deus bendito, continua dando da tua graça maravilhosa, que nós possamos, Senhor, aleluia, alcançar graça aos teus olhos, que o Senhor possa olhar para nós, aleluia, oh Deus, com os olhares de Cristo, oh Pai querido, que possamos, ó Pai, alcançar de Ti o favor imerecido, porque não somos dignos e nem merecedores, mas que a tua graça nos alcance. Deus, eu quero te pedir sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que estão nos lares, ó Pai, com a sua família, meu Senhor, alguns que estão trabalhando, que a tua graça alcance a vida de cada um. Deus, entra em cada lar, trabalhando, oh Deus, restaurando vidas para a glória do teu nome. Aqueles, Senhor, que vão ver este vídeo posteriormente, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, e alcançá-los com a tua salvação santa e poderosa. É o que nós pedimos para a honra e a glória do teu nome. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com você aí na tua casa, no teu lar. E juntos nós dizemos amém.